Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. É o último domingo do mês e sempre nós fazemos então um culto direcionado a missões. Acho que a gente sempre tem que ter um tempo reservado no nosso culto para falar sobre missões, falar sobre os nossos missionários. E eu venho trazer então essa noite uma palavra que eu quero refletir e compartilhar com os irmãos nessa noite, nesse culto de missões, amém? Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, de Jesus segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35, e fique de pé em reverência à palavra do Senhor, você que pode ficar de pé. Marcos, capítulo 4, versículo 35, uma passagem bem conhecida dos irmãos. Quem encontrou aí, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. E eles os despertaram, e lhes disseram: Mestre, não importa que pereçamos. O vento lhe disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então ele disse: por que sois assim tímidos? Como que é, não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Põe sua Bíblia no assento, feche os seus olhos e vamos orar novamente. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, te agradecemos nesse momento porque a tua palavra está aberta e é a semente que o Senhor tem preparado para semear nossos corações. Pedimos, Santo Espírito de Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para entender a tua palavra, direcione a tua palavra. E eu peço, Pai, e clamo a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor, que eu seja só um vaso, um canal, um instrumento de bênção a ser usado por ti, Senhor. Usa os meus lábios como mensageiro da tua palavra nessa noite e fala ao coração de cada irmão, Pai, e que cada um prepare o seu coração para que a semente que for semeada venha produzir o fruto necessário em cada vida nessa noite. Obrigado pelo dia que o Senhor proporcionou, obrigado pela semana, obrigado pelo mês que está terminando, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque estamos na tua casa, louvando, te adorando e ouvindo a tua palavra como instrução e direção para as nossas vidas. Te agradecemos por essa oportunidade, no nome de Jesus, e todos digam comigo. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Alguém pode fazer um copo d'água para mim, por favor? Ontem nós estávamos aqui no culto dos jovens e eu fiquei surpreso, tanto jovem que tinha aqui ontem, né? A igreja estava quase cheia, né, Rodrigo? Tinha bastante jovens, eu fiquei muito feliz, né? Porque muitos nesse tempo de carnaval estão curtindo o carnaval, né? Alguns viajando, passeando, que tem todo esse direito, mas muitos estão nessa festa da carne, né? Se acabando nas drogas, na bebida, fazendo um monte de coisa errada. E eu louvo a Deus pelos jovens da nossa igreja que estiveram todos aqui ontem. Alguns não estiveram por algum motivo, mas estão hoje, eu fico também muito feliz por isso. Então, como o
pastor que cuida do Ministério de Jovens, e eu glorifico a Deus por cada jovem dessa igreja. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui, nesse domingo, né? Domingo com o culto de missões. Hoje eu recebi uma mensagem, na realidade eu fiz um contato com a missionária Violeta pelo Zap, né? Perguntando da moça, ela falou que está tudo bem, mas não entrou em detalhe, porque lá o fuso horário é diferente, se eu não me engano lá agora deve ser a madrugada, à noite, Nepal, acho que é isso, né? Ela provavelmente está descansando e tudo, então amanhã ela me responde a mensagem. E nós oramos e intercedemos por essa moça que tem ajudado lá a Violeta, como nós também temos feito isso por cada missionário da nossa igreja. E antes de eu estar ministrando a palavra de Deus, eu queria chamar aqui o Luciano, que ele queria dar um testemunho do curso que ele fez no começo do ano. E em seguida eu vou pensar contigo sobre a palavra de Deus. Amém? Amém, graça e paz. Amém. Amém. Um minutinho, problemas técnicos. Para quem não sabe, em fevereiro eu fiz um curso, né? Nesse curso fui eu e o Lucas, que é um missionário que está hospedado na minha casa, e o japonês também estava. Esse curso se chama CIEB, se chama Seminário de Estudo Intensivo da Bíblia, né? Então foi um curso muito bom, foi de 15 dias. O Rodrigo vai colocar a foto aqui, tem outras informações, e eu queria... Enfim, vai ficar lá no fundo e vocês vão ver. Eu vou explicar mais ou menos como foi esse curso. Esse curso foi muito legal quando o japonês falou para mim assim: Luciano, faz esse curso é muito bom. Eu falei, sério mesmo, será que vai ser bom? Ele falou, eu aprendi a ler a Bíblia naquele curso. Eu falei, vixe, então o negócio é pegado mesmo. E eu fui, meti as caras e fui. E nesse curso realmente a gente aprende mesmo de como ler a Bíblia, né? Quem é que já teve dificuldade de ler a Bíblia e não entender a Bíblia? Levanta a mão. Nossa. Seja sincero, gente. Quem aqui, ó. É verdade. Ler a Bíblia, ler e não entender, não saber onde começar. Então, assim, e nesse curso, né, foi feito lá na base da Jocum. Para quem não conhece Jocum, é uma organização missionária. Os Jovens com uma Missão, que é o significado. Então eu estava lá em Ponta Grossa fazendo esse curso. Então eu sou um cara que sempre tive essa dificuldade de ler a Bíblia e entender, né? A gente olha assim por cima, a gente, mais ou menos é isso que está querendo dizer e tal. Mas só que lá eu aprendi realmente, né? Como ler a Bíblia, né? Eles nos induzem a ler a Bíblia, né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Filemão. Filemão nunca tinha lido na minha vida. Mal sabia que tinha, né? Não, eu sabia, mas eu nunca tinha lido na minha vida. E se eu soubesse que ele era tão pequenininho, eu já tinha lido faz tempo. Acharam, Filemão? Fica depois de Tito, antes de Hebreus, depois de Gênesis, Apocalipse. Mas não fica antes? Está errado. Todos acharam? Tem alguém na misericórdia aí? Amém? Quem aqui ainda não achou? Levanta a mão. Acharam? Os meninos acharam? Acharam aí? Acharam? Eu vou começar lendo, diz assim, no versículo 1, que só é um capítulo só, né? Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Ponto. Eu quero que a gente vá agora para o versículo 10. Peço por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo era inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Tornei a te enviar. Recebe de todo como o meu coração, né? Com o meu coração. Para por aqui. Nesse estudo
que a gente estava fazendo, na verdade, a gente não é tipo ler a Bíblia, na verdade é uma conversa que você tem com o texto. Como assim uma conversa? A conversa começa assim: Paulo, quem era Paulo? Ele enviou a carta para quem? Em qual finalidade? Por quê? O que estava acontecendo? O que estava passando naquele local? Então assim que a gente já começa a dizer: quem era Onésimo? Onésimo era o quê? Pertencia a quem? Antes ele era inútil, agora era inútil. Por que ele era inútil? Porque agora é útil. O que ele fez? A quem ele pertencia? Então, é uma conversa que você tem com o texto, e você se pergunta, você investiga e vai achando. E existem os 3 pontos. Primeiro, a gente que observa, né? Nesse momento de observação, só um minutinho, a nossa Bíblia fica colorida, que a gente vai observando, pegando os pontos, né? Lá a gente aprende a colorir a Bíblia, né? Acho muito legal. Eu sei que a Bíblia foi sem cor, agora tem cor, tem vida. Mas enfim, o que acontece é que o primeiro passo a gente observa a Bíblia, começa a observar, começa a ver os pontos, quais são as palavras repetidas. O segundo passo é interpretar o que está, ou seja, o que o texto está dizendo, o que o texto está falando, o que está acontecendo. E o outro passo é a aplicação. O que Deus está falando comigo através desse texto? Então, esse seminário, eu aprendi tudo isso, e hoje eu carrego na minha casa. Hoje, para ler a Bíblia já é diferente. Eu consigo pegar, consigo ler, consigo entender, né? Então, isso aqui é muito bom. O Hélio trouxe uma palavra no começo desse mês, né? Acho que foi o primeiro culto desse ano, não. Eu estava fora. Enfim, o Hélio trouxe uma palavra, ele falou que, ele fechou, né, que meu povo perece por falta de conhecimento, né? Ele está falando assim de como a pobreza bíblica está tendo dentro das igrejas aqui em São Paulo, né? No Brasil em si, como as pessoas não leem a Bíblia. A gente passa horas e horas, né, assistindo filme, assistindo seriado, novela, e a gente não tem tempo para ler a Bíblia. Porque eu creio que muita da gente às vezes para até um pouquinho para ler a Bíblia, mas a gente não consegue, né? Então, assim, esse método que me ensinaram é muito bom. Sempre vai ter esses cursos. Quem quiser também se interessar, quando tiver, eu vou anunciar aqui, vai ter tal dia, etc. Tal. Esse curso ele é um curso rápido de 15 dias, mas só que ele foi tirado de uma escola da Bíblia, né, que chama EB. É um curso durante 1 ano, né? E nisso eles extraíram, conseguiram fazer em 15 dias a gente pegar e estudar uns 5 livros, né? Então eu estudei Filemão, 1º e 2º Timóteo, estudei também Jonas e Marcos. Então assim, foi um tempo muito bom, né? Se vocês quiserem depois eu posso explicar um pouquinho como funciona, né, essa questão de observação, interpretação. Se tiverem alguma dúvida, não tem problema, eu posso passar para vocês. E temos também de quinta-feira estudo bíblico. Para você que gosta, para você que precisa estudar a Bíblia, você que quer estudar a Bíblia, venha de quinta-feira aqui. A gente se reúne aqui e a gente estuda a Bíblia, né? A gente estuda a Bíblia, e nisso eu posso também estar te ajudando também da mesma forma. Temos os pastores, né? Temos o Hélio que vem dar o estudo, então para estar te ajudando. Mas uma coisa que eu falo: não deixe de ler a Bíblia. E a pergunta fica de lição para casa: quem era Onésimo? Para quem Paulo enviou a carta? Quem era Filemão? Qual era a finalidade? Isso cabe a vocês a investigar e descobrir. Amém? Amém. Pastor? Glória a Deus. Obrigado pelo testemunho, pela pregação. Glória a Deus. Amém, igreja? É muito bom a gente ver o jovem tendo essa vontade de ler e estudar a palavra de Deus, né? Que você possa ser despertado e ter essa curiosidade de ler esse livro de Filemão. Bom, voltando aqui para o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35. Quero falar então sobre missão, e o tema da minha ministração dessa noite é foco na missão. Foco na missão. Aqui Jesus então reúne os seus discípulos, entra num barquinho, e aqui no versículo 35 ele fala: passemos pelo outro lado da margem. Eles iam passar por outro lado da Galileia, se não me engano, lado leste, se eu não estiver enganado. Eles iam para um outro local, uma outra cidade. E no meio do caminho, então, que Jesus estava cansado, né, de todos os seus ensinamentos, por onde passou, por onde andou, ele teve o cansaço físico, e ali então ele se pega no sono,
e dorme naquele barquinho, como é relatado aqui na palavra de Deus. E ali vem então um grande vendaval, começa aquela água a bater no barquinho e a água começa a entrar dentro do barco. Ali os discípulos ficam todos apavorados, com medo, e vai e desperta o Senhor Jesus. E nos 3 evangelhos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, em cada um deles dá uma versão diferente. Em cada um deles dá uma forma diferente de como Jesus repreende não só a força da natureza, mas principalmente os seus discípulos, né? Em Mateus fala homens de pequena fé, em Lucas fala porque sois tímidos, né? Então Jesus em cada evangelho é colocado de uma forma diferente no linguajar dele, para repreender e chamar a atenção daqueles discípulos. Juntando tudo isso daí, e eu fazendo esse pensamento, e eu convido a você a pensar junto comigo e a refletir sobre esse texto. Aqui havia uma missão de Jesus com seus discípulos de uma viagem, de fazer uma travessia pelo mar. E no meio do caminho se levanta um grande vento. E esses discípulos então começam a ficar com medo, e Jesus estava dormindo no barco. Eles acordam o Senhor Jesus, Jesus se levanta, repreende então a força da natureza e repreende os seus discípulos também. O que eu aprendo com essa passagem? Que às vezes nós passamos tempestades, ventos fortes, temporais em nossas vidas, que Deus permite. Aqui não foi uma ação do inimigo, porque o inimigo ele não tem essa força na natureza, né? Aqui foi um vento forte, um local localizado naquele mar, que em determinado horário, aquele vento então se levanta e as águas ficam mais agitadas. E na nossa vida não é diferente. Tem momentos na minha e na sua vida, como nós somos chamados para uma missão, como nós somos chamados para fazer algo para o reino. Muitas vezes no caminho nós nos encontramos com uma tempestade, com um vento forte. No nosso barquinho, que é a nossa casa espiritual, nossa vida espiritual, parece que a água começa a entrar e nos dá um pouco de desespero. Mas eu aprendo que com tudo isso, Jesus se faz presente no meu e no teu barquinho, amém? Jesus estava ali dormindo, cansado. Nada ia acontecer com eles, eles não iam perecer, mas eles ainda não entenderam. Eles ficaram com medo. E eles acordam então Jesus. E o que eu acho interessante é que, às vezes, quando a gente passa um momento na nossa vida de muita turbulência, tribulações, nós nos desesperamos, a gente acha que parece que Deus não está ouvindo as nossas orações, não está ouvindo o nosso clamor. E muitas vezes Deus fala no meio do silêncio. Pastor, que coisa doida é essa? Como é que Deus fala no silêncio? Muitas vezes Deus fala e age em silêncio, porque Ele quer nos ensinar algo. Muitas vezes o Senhor permite vir esses ventos fortes na minha e na sua vida, para a gente aprender algo e confiar no Senhor, e não perder o foco daquilo que Deus nos colocou como uma missão em nossas vidas. Todos nós somos chamados para uma missão, todos nós somos chamados para um propósito de Deus, amém? Para quem não sabe, ano passado, um vento forte levou as telhas da minha casa, e a gente tomou um grande susto lá, e meus filhos não estavam em casa, estava eu e minha esposa. Se eu não me engano, acho que só estava eu e minha esposa. E eu estava sentado na escada e ouvi aquele barulho, mas foi um barulho assim, terrível. Bom, eu pensei que tinha um raio que tinha caído dentro de casa. E eu tomei um susto ali na escada, subi correndo, tomei choque porque os fios estavam todos soltos, né? Tive que ir lá na caixa de luz e desligar. Na hora que eu olhei, meu telhado foi embora e aquela chuva caindo. E aquilo eu fiquei sem reação nenhuma, fiquei sem ação nenhuma, fiquei parado, né? Fiquei parado. E a minha esposa também apavorada lá na sala, e a gente desceu, fui até a rua, o telhado fez estrago em tudo quanto é canto, a viga do meu telhado foi na casa do vizinho, quebrou o telhado do vizinho, quase machucou os filhos do vizinho, enfim. Se passou esse tempo de vento. Depois, minha casa, o Senhor lhe deu recurso,
né? Algumas vidas ofertaram, nos abençoaram, eu consegui então restaurar o telhado da minha casa, que está lá firme até hoje, para a honra e glória do Senhor. Mas o que me chama a atenção com toda essa história é que os irmãos já conhecem. Eu quero que você preste bem atenção. Toda vez que tem um vento forte, eu e minha esposa para tudo que está fazendo e a gente ora. Olha que interessante. Toda vez que vem uma chuva forte, a gente sobe no quarto, vê a janela e dá para ver tudo, que minha casa é bem no alto, é bem no morro, né? Mas no Sapé é coisa chique, quem mora lá, né? Tem triplex. Então é bem no alto. Abre a janela, a gente já vê tudo escuro e as árvores para lá e para cá. A gente para o que está fazendo e a gente começa a orar. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Que isso serviu para mim como uma lição. Às vezes Deus permite vir uma situação na minha e na sua vida para a gente parar tudo que a gente está fazendo, orar e confiar em Deus, sabendo que Ele é o que dá ordem a toda e qualquer força da natureza, é Ele que criou todas as coisas, é Ele que peleja por nós, é Ele que está conosco e nós não vamos perecer. E olha que interessante, toda vez que o vento vem forte e faz aqueles assobios do lado da parede, né? A minha oração fica tão fervorosa, irmãos, não tem noção. Como eu oro, eu dobro o joelho, eu ando na casa e vou orando, as crianças às vezes estão dormindo. Uns dias desses foi de madrugada. E olha, é difícil acordar de madrugada para orar. Minha esposa tem esse hábito. Eu peço que desperta algo em mim. É um tempo que eu tenho de entrar na presença de Deus. Aqui com esses discípulos foi a mesma coisa. Eles tiraram água do barquinho, foram tentar mudar o leme para lá e para cá, fazer alguma coisa, eles viram que não ia dar certo, eles foram pedir socorro para quem? Para Jesus, que estava ali dormindo. E na minha e na sua vida, meus irmãos, quando a gente passa por um vento forte em nossas vidas, nós temos que clamar o nome do Senhor. Às vezes nós queremos dar solução para os problemas, nós queremos dar o nosso jeito, agir conforme a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a gente esquece que tudo está na mão do Senhor, e Ele permite acontecer algo na minha e na sua vida, para a gente exercer a nossa fé, para a gente ter um tempo de oração, um tempo de clamor, e um tempo de buscar o Senhor na presença dEle. Bom, passando todo esse vento forte, Jesus vai lá e repreende os ventos, acalma e emudece as águas, então o barquinho chega ao seu destino, que é outro lado da margem. Eles estavam aqui em uma missão, prestam bem atenção. No capítulo 5, se você acompanhar aí comigo, se estiver com a sua Bíblia aberta, fala assim: chegando à outra margem do mar, a terra dos Garazenos. Eles chegaram numa outra terra, eles chegaram num outro local. Jesus tinha uma missão naquele local. Ele com seus discípulos tinha algo para fazer naquele local. Eles chegam naquele local e encontram então um endemoniado no meio do caminho que vem até o encontro deles. Era o pior camarada que tinha naquela região, todo mundo tinha medo daquele cara. Jesus então repreende o demônio que agia na vida daquele homem. Era uma legião de demônio, aquela legião de demônio então vai até os porcos, e todo mundo conhece a história, os porcos vão no penhasco, caem no mar e morrem afogados. E ali então todo aquele povo vem contra Jesus, porque talvez o ganho daquele povo estava naqueles porcos, na carne suína. Provavelmente aqui era um povo gentil, porque o povo judeu não comia carne de porco. Provavelmente era um povo gentil, um homem gentil esse demoniado. Mas havia uma missão de Jesus sobre a vida desse homem. E olha o que eu acho interessante, no verso 18 do capítulo 5, leiam comigo. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicaram o que for endemoniado, o homem que ele tinha expelido, mandado embora os demônios, a legião de demônios, que o deixasse ir com ele. Mas olha o que Jesus fala no versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai à tua casa para os teus, anuncie tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus não permitiu aquele homem que foi liberto pelos demônios de seguir ele.
A maioria das curas que Jesus fez, as libertações que Jesus fez, a maioria das vezes as pessoas seguiam Jesus. Nesse caso foi algo diferente, porque havia uma missão naquele local. Jesus teve que ir embora daquele lugar, porque a multidão não queria a presença de Jesus naquele lugar, porque os porcos tinham morrido. O sustento daquele povo tinha ido através daqueles porcos. Eles imaginavam que esse homem vai fazer essa arruaça, tirando o nosso ganho, mandando essa manada de porcos cair por essa ribanceira, cair dentro da água e morrer tudo. Olha o prejuízo que ele nos deu. Mas o que Jesus faz? Ele dá uma ordem para aquele rapaz, para aquele homem: olha, fica, fala primeiro na tua casa. Olha que importante. Fala na tua casa o que Jesus fez, o que o Senhor fez e a compaixão que Ele teve de ti. E no versículo 20 fala assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera, e todos se admiravam. Fazendo um resumo, uma reflexão dessa passagem do capítulo 4 de Marcos, então no capítulo 5. Havia uma missão para chegar até um outro local. Havia um foco na missão dos discípulos justamente com Jesus. E a missão era chegar até um povoado, proclamar o reino de Deus naquele lugar, anunciar o reino de Deus naquele lugar. Jesus então liberta um homem, e através daquele homem ele começou a anunciar o que o Senhor tinha feito com ele, com todo aquele povo. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Por muitos motivos em nossas vidas, nós perdemos o foco. E agora eu vou entrar em áreas mais particulares na minha e da sua vida. Por muitas vezes você tem uma missão e tem um chamado, algo para fazer, só que você está passando uma tempestade dentro da tua casa, no meio do teu casamento, está aquele vento forte de palavras da esposa e do marido. A tempestade está ali dentro da sua casa e você começa a perder o foco daquilo que Jesus te chamou. E Ele chamou eu e você com uma missão de ir pregar o Evangelho. Aqui é nítido, se você comparar no capítulo 5 com o versículo 20, a grande comissão que fala lá em Mateus, que Jesus fala lá em Mateus. A grande comissão missionária. Há uma missão na minha e na sua vida, meu irmão. Na minha e na sua vida. Há uma missão de eu e você pregar o Evangelho, a começar dentro da nossa casa, aos parentes que ainda não conhecem o Senhor, aos nossos vizinhos. Há uma missão de eu e você ser testemunho para aqueles que não conhecem o Senhor ainda. Só que muitas vezes nós perdemos o foco, porque a tempestade se levanta, o vento forte vem, e Deus permite tudo isso acontecer, porque Ele precisa que você tire um tempo para Ele. Às vezes nós falamos muito e ouvimos pouco. A gente, como é que eu e você vai ouvir a voz de Deus no meio do vento forte, no meio da tempestade, nesse agito todo? Um fala uma coisa, outro fala outra, outro repete, um quer ficar por baixo, outro quer ficar por cima. E o homem fala, e a mulher vai falar do outro lado, aí entre os filhos, na hora que vai ver, está aquela tempestade dentro de casa, a criança correndo daqui, criança correndo dali, mulher gritando no quarto, marido gritando na cozinha, e por aí vai. Na hora que você vai ver, está uma tempestade dentro de casa. E há um momento de você parar tudo que você está fazendo, dobrar o teu joelho, orar e clamar o nome do Senhor, porque Ele está presente na tua casa também. E Ele está observando tudo o que está acontecendo. Quer ver outra coisa? No seu trabalho, a tempestade às vezes está no teu trabalho, você tem uma missão no teu trabalho. Você como cristão tem uma missão de ser um referencial do Senhor no teu trabalho. E às vezes no teu trabalho você está passando por uma certa perseguição, uma gritaria, uma confusão. As pessoas se perseguem porque têm inveja de você. E realmente nós incomodamos porque nós somos luz. E quando a gente está no lugar que há trevas, as trevas se incomodam porque nós somos luz. E às vezes está aquela gritaria, aquela confusão, aquela perseguição dentro do trabalho. Meu irmão, entra no banheiro, tranca a portinha no banheiro e fica 5 minutos orando ao Senhor.
em todas as áreas da minha e da sua vida. Nós perdemos o foco quando o vento se levanta. E o problema não está no vento forte ou nas águas que batem o nosso barco. O problema está o que vem depois, as palavras que vêm depois, que é pior do que a tempestade e o vento forte. Exemplo: poxa vida, começo de ano, acabei de viajar, meu telhado foi embora, não tenho dinheiro para nada, e agora? Vou pôr tenda. E agora, o que eu faço? Vou perder meus móveis, vou perder minha televisão, vou perder meu som, vou perder minhas coisas, minhas roupas. Como é que eu vou fazer agora? Porque depois que vem o vento forte, começa a vir o pior. São as coisas que muitas vezes vêm do nosso consciente, porque nós não paramos e não oramos o Senhor para Ele nos dar direção e sabedoria. Nós entramos em desespero, como os discípulos entraram em desespero naquele barco. Imagina 12 homens, Jesus dormindo em 12 homens, talvez não era um barco tão grande, correndo para lá e para cá dentro daquele barquinho. Uma gritaria só, um desespero só dentro daquele barquinho. Até que eles lembraram: pô, Jesus está aqui dormindo, vamos chamar o Senhor. Mestre, mestre, vamos perecer, faz alguma coisa. Se eu fosse entrar no desespero quando os telhados da minha casa foram embora, meu irmão, eu teria feito um monte de bobagem. Mas aí eu parei e pensei: quem pode me socorrer nessa hora? Chapolin Colorado? Não, Pastor Elton, glória a Deus. Pastor Elton, telhado de casa se foi, pastor. Eu pensei que o pastor só ia orar. Não, o pastor chegou lá rapidinho, deu flash. O que está acontecendo? E aquilo me trouxe paz. Porque às vezes a gente liga para o irmão fala: irmão, eu vou orar, Deus vai prover, fique em paz. Eu sei que Deus vai prover, né? Mas chegou o socorro rápido. Palavra da sabedoria: pastor, vamos fazer assim, assim, assado. Aí veio meu cunhado, meu outro cunhado, meu irmão, veio alguns vizinhos que começaram a ajudar. Aí no dia seguinte, então, a gente começou a arrumar aquele telhado. E o pastor Elton foi me dando a direção: pede para o pedreiro fazer assim, assim, assado. E o telhado está firme lá até hoje. Mas mesmo eu sabendo que o telhado está firme, que o vento não vai levar, quando vem um vento forte, eu sei que é sinal porque eu preciso orar ao Senhor. Eu sei que é um sinal que eu preciso entrar na presença do Senhor. Eu não sei, meu irmão, talvez qual seja a situação da sua vida, onde você perdeu o foco, onde você perdeu as esperanças, onde você tem, sabe, se desesperado. Mas tem algo que o Senhor precisa falar contigo, e você tem que parar tudo que você está fazendo e ter um tempo para orar e conversar com o Pai, porque Ele está no teu barquinho. Mesmo Ele calado, Ele está trabalhando ao meu e ao teu favor, porque é uma missão. Quando Jesus fala: olha, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado da margem, Jesus não falou: olha, tal horário da madrugada vai vir um vento forte, vai ter uma tempestade, vai encher de água, mas se acalma que eu estou aqui no barco. Jesus não falou isso. Jesus não se preocupou com o que ia acontecer. A palavra que foi liberada para os discípulos foi: entramos e vamos passar para outra margem, para o outro lado. E muitas vezes o Senhor fala algo para mim e para a sua vida: olha, vamos passar para o outro lado. Só que no meio do caminho Ele não fala se vai ter tempestade, se vai ter as tribulações. Ele permite acontecer algo na minha e na sua vida para a gente aprender mais com o Senhor e confiar nele e exercer a nossa fé. Porque é fácil falar que tem fé, se entra no barquinho, você rema e chega do outro lado bonito, né? Mas exerce a nossa fé quando nós somos obedientes ao Senhor. Se o Senhor pediu para você fazer, meu irmão, não perca o foco. Foca na missão e vai até o final dela, que o Senhor é contigo, meu irmão. Qual é a missão que você tem na noite de hoje? Qual é a que Deus colocou na tua vida para você fazer e você está com medo? Você está agitado, preocupado? Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Ele chega a uma cidade, ele vem ao encontro dele um endemoniado. O cara dormia
no cemitério, o cara andava nu, todo mundo tinha medo do cara, mas tinha uma missão, tinha algo, um propósito de Deus na vida daquele homem. Aquele homem então foi um missionário naquela região. Ele anunciou não só o que o Senhor fez na vida dele, na casa dele, como em toda aquela região da Galileia, naquela cidade. As lutas que eu e você passam, meu irmão, servem de exemplo para as outras vidas, serve de testemunho para edificar o nome de Deus para as outras vidas. Talvez o que você está passando no teu casamento, na tua casa, não sei, na tua vida emocional, no teu particular, vai servir de testemunho e exemplo para aquele que talvez vai passar a mesma coisa. Aprenda isso. A gente abandona fácil o barco. Imagina se os discípulos começam a pular daquele barco. O que também ia adiantar com o vento forte, a água entrando? Ia adiantar o quê se eles pulassem do barco? Não ia adiantar em nada. Mas eles permaneceram dentro do barco. Jesus mostrou que ali ele dava ordem. Até então os discípulos tinham visto Jesus curar cego, aleijado, Jesus multiplicar pães e peixes. Mas eles ainda não tinham visto Jesus dar ordem à natureza. E ali eles ficaram admirados. E eu creio que toda aquela situação fortaleceu a fé daqueles discípulos. Quando eles chegaram naquela cidade, e eles entenderam que ali tinha uma missão a ser cumprida. Algo ia ser cumprido naquele lugar. O carnaval está aí, o país está aqui uma beleza. Eu acho que é o único país do mundo onde a gente começa o ano depois de 2 meses, né? Porque em janeiro todo mundo está de folga, férias, aí entra fevereiro, tem um carnaval, e como todos falam, o país só começa a andar em março. Isso é maligno, né? Isso é ruim demais, o país só começa a andar em março. Espera a festa da carne para poder andar o país. O país, a crise que está vivendo, tudo que está acontecendo. A gente viu há pouco tempo, essa semana, o que aconteceu na Cracolândia. Todos viram o que aconteceu na Cracolândia ou não? Lá o que aconteceu, o tumulto que foi aquilo. E você acha que não tinha igrejas ali representadas? No meio daquele vento forte, daquela tempestade, daquele tumulto, aquela correria, um para lá, outro para cá. Espírito Santo. Os policiais tudo de greve. Aí eu te falo, meu irmão, se fosse em São Paulo, qual seria a minha e a tua atitude? Ir no supermercado, fazer a compra para um ano, estocar em casa, trancar o portão e ficar quietinho lá? Será que seria essa a minha e a sua atitude? Não. A minha e a sua atitude é de levar o reino. A minha e a sua atitude é de sair das 4 paredes e ir lá fora, onde a igreja tem que se mostrar. E nós temos que estar preparados para a morte, meu querido. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que ele fala? E ele também fala, viver é em Cristo, e se eu morrer, é lucro. Meu irmão, se eu morrer daqui a pouco, já é lucro. E tudo que eu faço tem que ser para Cristo. E esse é o foco da minha missão, e eu creio na sua também nessa noite. Nós não sabemos agora como os nossos missionários estão passando, as lutas que eles estão passando. Nós estamos no nosso país, mesmo as dificuldades que nós temos passado, nós estamos em casa, eles estão fora. Eles estão fora. E por muito pouco eu e você perde o foco. Por muito pouco nós perdemos o foco. Por muito pouco nós duvidamos quem é o Senhor na minha e na sua vida. Por muito pouco. Foco na missão. Foco naquilo que Deus te chamou para fazer nessa noite. E entender que Deus, Jesus está no teu barquinho. Ele está deitado no teu barquinho. E mesmo quando você fala, pastor, eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que eu não tenho resposta, porque o Senhor está trabalhando em silêncio a teu favor, meu irmão e minha irmã.
Pessoas que começam o ano desempregadas, no maior desespero, angustiado, sabe? Esperar o tempo de Deus, Deus vai lá e abre a porta, prepara uma porta, porque Ele conhece qual é a tua necessidade, quais são as nossas necessidades, Ele sabe. O que você está deixando de fazer, começar na tua casa, meu irmão e minha irmã? Homens, não perde o foco de exercer seu sacerdócio na sua casa com autoridade. Mulheres, não perde o foco. Deus deu para vocês a sabedoria, a sensibilidade do Espírito Santo. E o Senhor colocou você, mulheres, para ser ajudador do seu esposo. Não você ser maior do que ele na sua casa, mas você ser ajudadora, com sabedoria. Eu vejo às vezes casais que o marido fala, a mulher quer falar em cima. Aí o marido fala, a mulher quer falar em cima. Aí o marido fala, a última palavra é minha. E a mulher fala em cima. E a última palavra é do marido. Tá bom, amor? Tudo bem. Ok, eu concordo. Irmãos, não perde o foco na tua casa. Ah, está uma bagunça na tua casa. Os teus filhos estão aonde, meus irmãos? A gente se preocupa em querer fazer missões, em querer ganhar vidas, e a gente está perdendo os nossos dentro de casa. Os nossos dentro da nossa casa. Essa é a palavra que eu queria trazer para a igreja nessa noite. E foi a palavra que o Senhor falou no meu coração. Talvez você precise passar uma situação na tua vida para você se despertar, orar, buscar a direção aqui, ó. Não é conselhos. Às vezes a gente busca conselhos, né? Livros de autoajuda, pessoas que nem conhecem o Senhor, dá aqueles conselhos maravilhosos para você. Aí você vai lá, vai no conselho. Aí de último caso você vem buscar o conselho do pastor, sendo que é a primeira coisa que você tem que fazer na tua vida. Pastor, ora por mim. Pastor, me ajuda que eu não estou conseguindo aguentar essa luta. O vento está muito forte, a água já entrou no meu barquinho. Eu estou desesperado. Pastor, eu preciso de oração. Me ajuda. Nós esquecemos isso. Nós queremos dar o nosso jeito. E a gente perde o foco da nossa missão. Se coloque de pé, igreja. O Senhor chamou cada um de nós aqui nessa noite para falar do reino de Deus, para proclamar o reino de Deus. E às vezes não é o nosso muito falar, mas são as nossas atitudes, o nosso testemunho. Aquele homem demoniado, as pessoas viram o que ele era e como ele ficou. Só o testemunho da vida dele lá já servia de exemplo. Mas a palavra do Senhor falou que ele não parou de anunciar, ele não parou de proclamar, ele não parou de falar. Verdadeiramente ele foi ali um evangelista, um missionário naquela região. Porque o Senhor Jesus e os discípulos não perderam o foco. Os discípulos estavam quase perdendo o foco. Mas eles lembraram que havia Jesus no barquinho deles. Eu e você temos uma missão nessa noite, meu irmão. Todos nós temos um chamado na noite de hoje para servir o reino de Deus. Para de pensar nas suas próprias vontades, no seu próprio eu. Começa a orar e clamar pela necessidade do outro. Porque o que você precisa, o Senhor já sabe, Ele já conhece. A palavra do Senhor fala que antes de eu e você abrir a boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Qual é a tempestade que você tem passado? Qual foram os ventos fortes que te trouxe medo, angústia, desespero? Qual foi a água que bateu forte no teu barquinho e você está desesperado, você acha que vai afundar, vai perecer? Jesus está no meio do teu barquinho nessa noite. Jesus está na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos trabalhos, nos nossos projetos. Jesus está no nosso ministério.
Mas às vezes é necessário eu e você passar por ventos fortes para a gente ter um tempo com o Senhor. Para de falar um pouco, fique em silêncio um pouco, tenta ouvir o que Deus tem para falar no teu coração. Sai um pouco dessa agitação do dia a dia, tem um tempo com Deus, busca na palavra de Deus a direção, ora, dobra o seu joelho. Será que até quando o Senhor vai permitir que esses ventos venham na sua vida, para que você tenha um tete a tete com Ele? Como eu falei, até hoje os ventos batem lá na minha casa. Toda vez que o vento forte bate, eu sei que é um sinal que eu preciso orar e clamar ao Senhor. Mas até quando? Até o dia que eu aprender e entender que o Senhor está comigo. Ele está na minha casa, é Ele que rege a minha vida, é Ele que cuida da minha família. E eu peço essa sabedoria para Deus todos os dias, quando eu me sinto aflito, angustiado e preocupado. Mas uma coisa eu tenho para falar para os irmãos: como é bom quando a gente entra em desespero e começa a orar e clamar o nome do Senhor. Parece que vem uma paz instantânea no nosso coração. Então, nesse momento, eu te convido junto comigo a ter um tempo de oração. Eu não sei qual foi a tempestade que se levantou no teu barquinho. Eu não sei o que você tem perdido o foco, o que você tem deixado de fazer, porque você está com medo, está preocupado. Mas é um momento de eu e você orar e clamar o nome do Senhor, e entender que Ele está no meio do teu barquinho. Comece a orar, igreja. Entra na presença do Senhor. Se você entendeu a palavra de Deus, há um propósito em tudo que se levanta na minha e na sua vida. Não perca o foco, não perca a direção. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. E eu creio que a tua palavra tem falado com cada um de nós aqui nessa noite. Pai, me dê sabedoria para eu entender, meu Pai, porque tanta aflição, às vezes bate o desespero, meu Pai, toda vez que aquele vento forte bate no telhado da minha casa. Mas talvez é uma forma do Senhor me chamar a atenção e eu tenho um tempo de orar e entrar na sua presença, Senhor. Porque muitas vezes durante o dia nós oramos, meu Pai, mas às vezes é uma oração tão básica, é uma oração tão rápida, tão objetiva, mas muitas vezes o Senhor quer conversar conosco, meu Pai, o Senhor quer ter intimidade. Muitas vezes precisamos chorar na sua presença, rir na sua presença, precisamos nos derramar na sua presença, meu Pai. Pai, eu não sei qual é o tempo de ventos fortes que o meu irmão está passando, eu não sei quais são as tempestades que os meus irmãos estão passando. Talvez seja a falta de emprego, talvez a luta e a tempestade está dentro de casa, no casamento, a falta de entendimento e de concordância, eu não sei, Senhor. Mas eu sei que em todo tempo, meu Pai, o Senhor permite. O Senhor permite para que possamos ter um tempo contigo, Senhor. Então ensina os meus irmãos, meu Pai. Eu não tenho esse poder. Eu sou pecador igual aos meus irmãos, Senhor. Mas o Teu Espírito tem esse poder. Visita essa pessoa que entrou nesse local nessa noite, aflita, angustiada, talvez com o casamento destruído, talvez o ministério que faz muito tempo que não faz aquilo que o Senhor pediu para fazer, talvez os filhos estão longe, abandonados, eu não sei, Senhor, o Senhor sabe, é o Senhor que sonda os nossos corações, Senhor. Pai, não deixa eu e meus irmãos perder o foco do nosso chamado, da nossa missão, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Às vezes circunstâncias e situações em nossas vidas nos afasta do seu propósito, Senhor, nos afasta de estar no centro da Tua vontade, meu Pai. Pai, quantos de nós talvez um dia não se comparou a esse homem, meu Pai?
precisou ser liberto, que precisou ser transformado. Eu falo por mim, meu Pai, o que eu era e o que eu sou hoje. Pai, aonde o Senhor me tirou e onde o Senhor tem me colocado, meu Pai. E eu te louvo e te agradeço por isso. Que o Senhor traz a lembrança a cada irmão aqui nessa noite. Aonde eles estavam, o que eles faziam, meu Pai. E aonde o Senhor tem colocado eles hoje. E não é essa tempestade, esse vento forte, meu Pai, que vai fazer eles perecerem, que vai fazer eles desistirem, que vai fazer cada um deles pular desse barco, meu Pai. Há um propósito, Senhor. Há vidas a ser ganhas para o Teu reino, como o Senhor fez com aquele endemoniado que foi liberto. Aquele homem era um endemoniado, e ali aquele homem se tornou missionário naquela região. Ele anunciou o reino de Deus. Ele serviu como testemunho naquele lugar. E o Senhor quer fazer com cada um de nós essa noite. Não deixe os problemas da vida, meu Pai. Não deixe as nossas necessidades, Senhor, nos afastar daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não deixe esses ventos, Pai, tirar o nosso foco. Tirar o nosso foco. Pai, fala com cada varão aqui nessa noite, que tem perdido o foco da missão na sua própria casa, que não tem exercido o seu sacerdócio, a sua autoridade. Pai, fala com cada mulher aqui que tem perdido o foco, Senhor, que tem perdido a missão dela de ser ajudadora dentro de casa, de exercer essa sabedoria. Pai, ajuda os casais aqui a ensinar os seus filhos os teus caminhos, Senhor. A nossa missão começa dentro da nossa casa, como o Senhor fez com aquele homem que queria te seguir, e o Senhor falou: não, vai na tua casa, fala para os teus, como Deus agiu de misericórdia com a tua vida. Pai, nós queremos ganhar o mundo, queremos ganhar os nossos vizinhos, mas a nossa casa está destruída. O nosso casamento está destruído, os nossos filhos estão perdidos. Pai, nós perdemos o foco daquilo que o Senhor nos chamou. Pai, nos ajuda, Senhor. Pai, vai em encontro com cada jovem dessa igreja, que eles não venham perder também o foco daquilo que o Senhor chamou eles para fazer para o Teu reino, meu Pai. Não deixa, meu Pai, as tentações, as ciladas do mundo, os ventos fortes, os convites, essa época de carnaval, essa festa da carne maldita, meu Pai. Não deixa, Senhor, eles perderem o foco. Não deixa eles voltarem para trás, a desistir, Senhor. Pai, ajuda a nossa igreja. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a continuar focado naquilo que o Senhor chamou para fazer. E o Senhor nos chamou, meu Pai, para anunciar o Teu reino. O Senhor nos chamou, meu Pai, para alcançar o que está perdido. Esse é o foco da nossa missão. Obrigado, Senhor. Faz com cada um de nós essa noite a refletir nessa palavra e a não perder o foco da nossa missão. Te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus, e todos digam comigo: amém. Louve o Senhor e adore o nome do Senhor. Mais forte, amém? Porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pode sentar. Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro.